Eu sou Delma Novaes e ensino depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio de uma depilação com menos dor, mesmo do zero. Hoje, o meu compromisso aqui é fazer você identificar o que está roubando o seu lucro em depilação. Por que no final do mês você fica contando dinheirinho para poder pagar as contas? Será que você está tendo prejuízo? Então, isso que você hoje vai ficar sabendo aqui, a gente precisa saber o que é o lucro. E aí, quando você vai definir lucro, é tudo muito simples. O lucro é tudo que sobra depois que você pagou as contas do mês, certo? Você trabalhou, você recebeu aqueles valores durante o mês do seu atendimento e aí você pagou tudo que tinha que pagar, sobrou X. Esse X é o seu lucro em depilação. Aí eu também tenho que entender o que é prejuízo. Tá? O prejuízo é tudo aquilo que você perde, seja na parte financeira ou não, né? Por exemplo, eu paguei um curso e aí chegou a data, eu não pude participar. Olha o prejuízo que eu tive da falta do conhecimento daquele curso. Eu sugiro que esteja com papel e caneta, porque se você não anotar, já vai ter prejuízo. Você já identificou que você está tendo prejuízo em depilação ou não? Se você já identificou, eu acredito que você vai chegar a mais uma conclusão, porque em vez de um, você está tendo 2 prejuízos. E quem não identificou ainda, Delma, eu não sei, acho que eu não estou tendo prejuízo não. Eu tenho certeza que você está tendo prejuízo em depilação. Veja bem, eu identifico que a maioria das depiladoras que eu converso com ela, eu converso 3 minutos mais ou menos com ela, eu sei que ela está tendo prejuízo. Por que eu sei? Porque muitas vezes, veja se isso está acontecendo com você, muitas vezes a depiladora, ela trabalha durante o mês, ela trabalhou ali, gastou os produtos, quando chega no momento que ela precisa repor o estoque dela, ela não tem o dinheiro. Será que vocês que estão aqui tem planejamento financeiro? Tem um caixa, um lugar onde você faz o seu controle ou não? Então, quando eu converso com a depiladora, eu mato a charada que ela tem essa coisa que que rouba a lucratividade dela. Por quê? Porque ela não tem nenhum valor para fazer a reposição do produto que ela utiliza. Veja bem, ela trabalhou durante um mês. Se ela gastou o produto, ela recebeu por esse gasto. Ela atendeu o cliente, então ela recebeu durante o mês, mas aí na hora de fazer a reposição, ela não tem o valor para comprar a mercadoria dela, a mercadoria que vai garantir o sucesso do negócio dela. E para você entender o que está roubando a sua lucratividade, nós vamos entender os 6 passos aqui do planejamento financeiro. A primeira coisa que você tem que entender é sobre uma planilha que chama fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma planilha onde você faz todas as anotações. Você faz a anotação de tudo que entra, que é a sua receita, fiz os atendimentos e agora eu tenho o recebimento. Então, tudo que entrou, que é a sua receita, e tudo que saiu. Olha, entrou tal valor, mas eu vou precisar comprar, sei lá, detergente, alguma coisa ali para manutenção do seu espaço. Tudo que saiu você joga no fluxo de caixa, que é essa planilha que vai te ajudar a ter controle do seu negócio em depilação. A outra coisa que você precisa entender é sobre faturamento. O faturamento é tudo que entra de valor do seu atendimento, de alguma coisa que você vendeu, né? Entrou o valor ali, você vai computar a soma de tudo que entrou, se chama faturamento ou receita. É a sua receita, é tudo que entrou no seu negócio. Depois do faturamento vem uma coisa que é muito importante, que as depiladoras não fazem, que é
o custo fixo. O que é esse custo fixo, Delma? O custo fixo é tudo aquilo que, independente se você trabalhou ou não, quando chega no final do mês você tem que pagar. Aí tem muita gente que passa aperto porque tem aluguel para pagar e não está preparada, né? Não fez aquele preparo assim, deixando valores mais para frente para poder, numa eventualidade, ela utilizar. Veja, o custo fixo, se você trabalhar ou se você não trabalhar, quando chega no final do mês você tem que pagar. Então, por exemplo, o aluguel é um exemplo do custo fixo. Agora vamos falar do outro passo. Olha, já são 6 coisas que você precisa saber. O próximo é os custos variáveis. O que é o custo variável, Delma? É tudo aquilo que aumenta a proporção que você aumenta o seu trabalho. Então, por exemplo, o custo sobre ceras, que a depiladora trabalha com cera. Se a depiladora atendeu 20 clientes no mês e no outro mês ela passou a atender 30, então num mês ela gastou uma quantidade de cera, mas aí como ela aumentou a clientela, aí ela aumentou também o seu gasto, o seu custo variável. Então tudo aquilo que varia conforme você está trabalhando mais, trata-se do custo variável. A outra coisa é a lucratividade. Como que eu vou saber a lucratividade, Delma? Se eu tenho essa lucratividade ou não? Nós vamos aprofundar um pouquinho aqui na frente, tá? Sobre o que está roubando sua lucratividade. Mas no comecinho eu já expliquei o que é lucratividade, ok? Então a gente tem a lucratividade e por fim a gente tem o prejuízo. Porque eu acredito que muitas depiladoras não sabem verificar se ela tem prejuízo ou não. Sabe por quê, gente? Eu não sabia. E hoje, quando eu converso com as depiladoras, eu percebo que eu me vejo nelas. Porque eu percebo que elas também têm essa dificuldade. Por quê? Porque não fez um planejamento financeiro, não está conseguindo, por exemplo, fazer uma reserva de dinheiro, ela não está conseguindo administrar o seu negócio. Muitas vezes ela está gastando mais do que ela recebe. Só que o que você vai identificar aqui ainda não se trata dessas 6 coisas que você precisa entender para dar certo o seu planejamento financeiro. Eu chamo de ladrão invisível. O ladrão invisível é essa coisa que você vai identificar depois que você entender o planejamento financeiro que eu estou explicando para vocês, ok? Então, o fluxo de caixa é essa planilha, ok? Você foi para o custo fixo e, por fim, o custo variável, aí lucro e prejuízo. Pessoal, olha só, como que você vai identificar se você está tendo lucratividade no seu negócio de depilação? Hoje eu não vou entrar aqui, por exemplo, naquele levantamento de custo, de saber, por exemplo, Delma, eu comprei um pote de cera. Como que eu sei que eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo? Aí uma coisa muito simples que eu ensino para as minhas alunas é assim, ó. Ela marca aqui que ela abriu um pote de 400 gramas de cera. Ela abriu esse pote na data X. Vamos supor que ela abriu no dia 1º do 3, tá? Ela colocou lá, ó, o nome da cera e ela vai colocar que ela abriu no dia 1º do 3. Aí o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela fez foi uma virilha, então ela vai colocar o nome lá, ó, virilha. Ela vai colocar o nome virilha e ela vai marcar um tracinho.
Ela vai marcar um tracinho porque ela fez só uma virilha por enquanto. Deixa eu mostrar aqui também. A proporção que ela vai atendendo as virilhas, ela vai marcando o tracinho até fechar. Assim, ó, assim e assim, ok? Ela vai marcando até fechar. Atendeu, então aqui são 5 virilhas que ela atendeu. Atendeu 6, ela coloca mais um tracinho na frente. Por que eu fazia assim? Porque eu tinha dificuldade de colocar, de fazer aquele cálculo e saber o custo-benefício de um produto, né? Então, quando você finaliza tudo, estudou tudo, né? As minhas alunas, a gente entra nessa parte do levantamento de custo dela, tá? Então, o que você faz? Colocou lá mais um tracinho se for virilha. Se for axila, você vai escrever embaixo a axila e vai marcar um também, ó. Até fechar, até finalizar essa contagem. Vai colocando na frente, você vai colocando, deixa eu ver se tá vendo nos 3, tá? Você vai colocando na frente os tracinhos para você saber o produto que você abriu, quantas virilhas você fez, quantas axilas você fez. No final do mês, você vai fechar aquela conta.